Olá, nós estamos aqui ao vivo com a Simone no Facebook, né? Nós estamos conversando sobre infância e adolescência. A Simone vai se apresentar, né? Porque teve uma falha na conexão e a Simone vai estar se apresentando. Simone, pode começar a sua apresentação de novo, por favor. Boa tarde, Vânia. Muito obrigada pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui hoje com você nessa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Realmente é um prazer, uma oportunidade de estar aqui conversando com vocês, dividindo um pouquinho da minha experiência, né, enquanto mãe, enquanto profissional, enquanto mulher, e com um olhar também, um olhar profissional, um olhar do assistente social, porque eu também sou assistente social. E algumas questões que foram muito difíceis, né, lidar, um desafio muito grande nesse momento de pandemia, e que afetou não só a minha família, mas a diversas famílias brasileiras e diversas famílias no mundo, né, porque foi uma pandemia, estamos falando de algo que afetou vários países. E um desafio que nos traz por momentos de incerteza, momentos de medo, momentos de insegurança. Ter crianças dentro de casa nesse momento, num contexto desse, crianças que não estão nesse momento indo para a escola, adolescentes que não estão indo para a escola. Eu sou mãe de 2 meninos, um menino de 9 e um menino de 12 anos que está na pré-adolescência. Então, o que eu gostaria de trazer para vocês e retratar é um pouco da minha experiência enquanto mãe nesse momento e um pouquinho também do meu olhar enquanto assistente social. Eu sou assistente social formada pela UFRJ. Eu também tenho uma formação técnica na área de saneamento básico e o saneamento, infelizmente, é algo que não está presente para todas as famílias, né? Principalmente as famílias da periferia, muitas famílias em comunidade. E junto com essa falta de saneamento, a gente tem várias questões inclusive de doenças que são transmitidas. Então, agrego esse olhar e fico muito feliz por esse convite que a Vânia fez e espero que a gente tenha uma tarde bem produtiva. Eu tô aqui conversando com você, olhando lá os comentários. Nós já estamos ao vivo aqui com a Simone, né? Ela já apresentou. Simone, queria que a gente conversasse um pouco, né, como é que foi para você, na sua família, né, as suspensões das aulas. Porque, assim, eu lembro, né, vou levar para você como é que eu lembro. Eu estava indo para a universidade dar aula na sexta-feira, né, à noite, e aí quando saiu o decreto, e tudo parou. E assim, como coordenadora de curso, como professora universitária, eu tinha a expectativa de voltar logo, eu tinha essa expectativa, vai ser pouco, mas não foi se estendendo. E aí a universidade teve que se adaptar, a universidade fez aula remota com os alunos, né? E assim, uma das dificuldades que eu encontrei nos alunos, né, mesmo os alunos universitários, foram alunos que sem computador, alunos sem internet, sem conexão, alguns professores também nessa situação, né? E ontem eu estava ouvindo uma live do Wiki Favelas, né, que é a Favela em Movimento, e uma mãe chamada Evani, ela relata que ela tem 4 filhos, os 4 filhos na escola pública, e ela recebe pelo WhatsApp o material da escola. E ela também não tem impressora e não tem computador. E são 4 crianças dentro de casa. No caso, são um adolescente e 3 crianças. E ela disse, Simone, que ela fica muito assim, estressada, porque às vezes ela não sabe nem responder às perguntas das tarefas das crianças. Por isso que eu queria conversar com você. Como é que você conseguiu, né? Que foi uma coisa de repente, né? Nós sabíamos da pandemia, ouvíamos, né? Estávamos escutando isso, né? Acompanhando pelo jornal, mas quando chegou no Brasil, quando chegou, né? O isolamento social, né? Estávamos preparados para isso. Mostra a desigualdade mais acirrada nas famílias brasileiras. Como é que você viveu esse momento na sua casa? Realmente
é algo que as escolas não esperavam, as famílias não esperavam, os estudantes não esperavam. No início, realmente acreditávamos que seria por um curto espaço de tempo, como você falou, mas nós já estamos em outubro, indo para novembro. Realmente foi algo que as instituições tiveram que pensar estratégias para estar fazendo uma nova reorganização pedagógica, uma nova forma de trabalhar com os alunos. Mas como nós não temos, né, ainda uma medicação, uma vacina para a Covid-19, a única forma nesse momento seria e é o distanciamento social. E aí vem com isso uma grande dificuldade. Como você faz esse contato com estudantes, como você operacionaliza tudo isso? Claro que isso teve um impacto, né? Famílias que, com certeza, têm uma estrutura maior, tem computador, tem telefone, né? Tem tablet, tem condições de ter internet. Famílias que também não têm essa condição, ou que apenas têm um computador ou um telefone, e como que vai dividir entre todos os membros familiares, e como que faz também com a conexão, né, com Wi-Fi, ou só trabalha com dados, isso é um fato. Mas eu vejo também que momentos como esse são momentos desafiadores para se pensar em novas propostas de trabalho, em novas ferramentas. Que bom seria se todos pudessem, tivessem o acesso à internet, né? Que bom seria, mas a gente sabe que, infelizmente, isso não existe. Eu acredito, sim, que a gente poderia ter um movimento, até algumas instituições fizeram isso, a gente tem iniciativa de algumas instituições, teve um colégio particular que se propôs a fazer doação para contribuir com algumas famílias, né? Algumas iniciativas de fórum íntimo, de estar, de repente, contribuindo e ajudando com alguma família do grupo, do seu filho na escola, que não desenvolvem essa atividade, ou outras escolas que realmente não desenvolveram nenhum tipo de atividade nesse momento, que eu também acho complicado, porque ficou um lapso temporal muito grande na parte pedagógica. O fato é, a desigualdade realmente ela ficou mais acirrada por conta disso, porque para você ter esses instrumentos, né, essa tecnologia dentro de casa, logicamente você tem um custo. Penso que deveriam existir estratégias e até mesmo formas que essas famílias de baixa renda conseguissem ter esse acesso para a gente tentar, não estou falando de igualdade, porque igualdade a gente parte do pressuposto que todos estão no mesmo patamar, mas a questão da equidade, né, da gente possibilitar que essas famílias que não tenham condições venham a ter condições para que a gente realmente possa ter esse ensino de forma online. Mas também não ter nenhuma atividade online, nós aí estamos excluindo 100%. A gente teve escolas, por exemplo, que não tiveram nenhuma ferramenta pedagógica nesse sentido, que eu também acho delicado. Receita de bolo para esse momento, a gente não tem. Eu acho que o que tem que existir é o bom senso, é o equilíbrio, né? Que essas famílias possam e consigam ter acesso à internet para que a gente consiga fazer, de alguma forma, essa equidade junto com outras famílias que, nesse momento, tenham acesso. Agora, eu acho também que a gente tem outras questões com isso, né? A gente tem questões de crianças que não tiveram acesso ou porque a escola não conseguiu, não se disponibilizou, ou porque realmente não teve condições da família acessar em termos de internet e equipamentos. E a gente teve também famílias que as crianças ficaram conectadas horas a fio, né, no computador. E isso também traz alguns reflexos para as famílias. Principalmente os adolescentes, né, Simone? Os adolescentes também, né? Ficam muito nos jogos. A minha sobrinha TikTok, Free Fire, aqueles jogos também. Mas é a parte de jogos, não é a parte, né?
do estudo. Do estudo. Sim, mas é o outro lado também, né? Da moeda, assim. E aí, assim, teve crianças e adolescentes com ansiedade, né, com ansiedade, com depressão, porque é uma ferramenta que você fica conectada, o convívio social não existe. Do momento para o outro, essa criança deixou de ter esse convívio com a escola, o adolescente, com os professores, com os amigos. Foi uma ruptura muito forte. E se a gente for pensar no que é o contexto, né, o contexto da infância, o contexto da adolescência, você tem um primeiro momento, que é o momento da família, das relações familiares, e um outro contexto muito forte, que é o contexto escolar, que é o contexto onde essas relações sociais das crianças e adolescentes são dadas, né? São dadas com amigos da mesma faixa etária, com as brincadeiras, os adolescentes com conversas, com a hora do recreio, com os próprios professores. E nesse momento que nós tivemos de pandemia, em que essa estrutura familiar foi muito mexida e essa estrutura escolar pedagógica também foi muito mexida, nós tivemos um forte impacto na infância e na adolescência, né? Em crianças e em adolescentes. Por quê? Várias famílias precisaram se reconfigurar. Muitos pais, inclusive, perderam o emprego, nós tivemos uma questão da economia que foi mexida, muitas incertezas e inseguranças, pessoas também precisando se reinventar no trabalho remoto, então precisando ter toda uma estrutura em casa para conseguir se manter no trabalho e ter uma renda, ao mesmo tempo que tem criança e adolescente que também precisa daquele equipamento para acessar o conteúdo escolar. A questão da família extensa também muito mexida, porque os avós, o contato com os avós, com bisavós, com tios, né? As festas em família, os aniversários foram comprometidos. Então, a gente tem muito essa questão... Quem tem internet, fazer aniversário pelo Zoom, aplicativo, né? O aniversário pelo Zoom. E essa questão emocional, né? Essa questão psicológica muito mexida. E isso, com certeza, afeta a nossa saúde, a saúde dos adolescentes, a saúde das crianças. Mas se a gente pensar no contexto de saúde de forma integrada, né? A saúde tanto física quanto psicossocial, a saúde num formato mais ampliado disso. E, assim, frustrações, tédios, medos, inseguranças, questão econômica, questão do vírus, questão de não ter ainda... agora, acho que os médicos já conseguiram, né, pensar em algumas medicações, até utilizar em alguns pacientes e poder ver o que deu certo, o que deu errado, ainda em fase de teste, mas já está um pouco mais avançado. Mas vamos pensar num contexto de março, abril e maio, que era tudo muito novo, que a cidade toda estava fechada, né? Foi um momento de muitas angústias. E aí, assim, pessoas que já tinham alguns problemas, adolescentes que já tinham alguns problemas, né? Síndrome do pânico, estresse pós-traumático, tudo isso vindo de uma forma ainda muito mais acirrada. E me preocupa, assim, graças a Deus aqui em casa, nós não tivemos essa questão. Então, quanto que é importante uma família fortalecida, com laços, mas nem todas as crianças estão num ambiente familiar sadio, saudável. Nós temos crianças, infelizmente, que estão em ambientes muito complicados, muito tensos, desfavoráveis, com questões de violência, com questões de negligência, e que nesse momento em que a escola está ausente, essas questões elas ficam ainda mais encobertas, porque acontecem em um ambiente extremamente privado, que é a casa. E aí problemas como alcoolismo, né, que muitos adultos, no intuito de uma negação ou de fugir de um problema, ele acaba indo, sim, ao álcool, às drogas, né? Então, a preocupação com essa questão da violência, da negligência. E quando você não tem a escola que tem esse olhar, né? A escola que, muitas vezes, o professor consegue perceber que aquela criança ou aquele adolescente está diferente, e o professor, muitas vezes, é o elo que aquela criança e aquele adolescente tem para poder falar, desabafar. E esse profissional da educação, ele tem até mesmo por obrigação de estar comunicando, né, ao sistema de garantia de direitos, ao conselho tutelar,
Então, a gente tem a fragilidade desse sistema de garantia no momento que você não tem a escola nesse olhar. Porque a educação ela é um direito da criança e do É um adolescente. direito. Né? Numa sociedade capitalista, a educação, eu costumo falar para os meus alunos, não é só uma questão da formação para o mercado de trabalho, que, lógico, que é primordial, todo mundo quer ter uma profissão para inserção no mundo do trabalho, porque a sociedade capitalista, a gente vende a nossa força de trabalho, né? Nós somos trabalhadores, e nós temos que nos preparar para o mercado de trabalho, mas também a formação hominatória, a formação do sujeito, do homem, daquilo que te inspira, da arte, da cultura. A escola também é um espaço, como se for, muito lúdico. Né? A escola ela é atravessada pelas brincadeiras, né? Eu lembro, né, tem meu tempo de infância de escola, né? Das brincadeiras de roda, das festas culturais que a escola tem, né? Porque assim, a escola ela te traz tudo isso, né? Que é o tempo de você pensar, de aprender, de lidar com outras pessoas, de estar em relação. Isso que você traz é verdade também. Eu lembro que eu estava trabalhando numa escola, né? Porque a gente sempre faz visita, e aí as pessoas estavam falando das dificuldades que, às vezes, os próprios professores têm de lidar com a violência sofrida pelas crianças no ambiente da família, doméstico. E aí nós, como assistentes sociais, nós também trabalhamos diretamente com essa parte, né, Simone? Nós orientamos, conversamos com a criança, com a família, com a escola, né? E aí é importante também o trabalho do assistente social nas escolas também, fazendo essa mediação né, com o conselho tutelar, porque não é um órgão punitivo, é um órgão também que visa também a proteção dessa infância. Então, nesse sentido, né, eu fico também pensando que também nas organizações sociais, os projetos também pararam, foram suspensos. Se as crianças não tinham educação, alguns projetos foram suspensos também, não podia atender nem creche, nem a creche, nem a educação, por causa do Covid, né, por causa dessa contaminação. E eu lembro aqui, vou te contar o que aconteceu, nós tínhamos que fazer atividades com crianças, que era luta e dança. Não, porque a parte da educação a gente acha que é a escola que tem que cumprir. Entendeu? Só que a escola ainda não é integral. Né? Então, no horário da tarde, as crianças ficam meio livres e elas pedem luta, elas pedem isso, Simone, luta, dança, elas querem aprender instrumentos. Então, é um trabalho que a gente faz aqui com criança e adolescente nesse sentido. E aí nós vivemos um dilema, entendeu? Porque são crianças que moram na periferia e na favela, né? Na favela do Palmeirinha, precisamente. E aí eu tive que ir lá falar com eles que nós não íamos fazer. Por quê? Porque o que você disse aí, essas crianças têm os idosos em casa. E elas elas transmitem o Covid, elas são, né, nós estudamos, elas acabavam transmitindo, né, o vírus. E eu tive que sentar e explicar para essas crianças, fizemos entrega de kit, de máscara, mas elas não se conformavam, Simone. Elas falavam assim, não, mas nós fechamos o projeto, não fizemos mais o projeto, e aí pouco tempo depois um pai liga, dizendo assim, olha só, eu estou sem... porque o auxílio emergencial demorou a sair. Não saiu logo o auxílio emergencial. E o pai falou assim, olha, eu estou sem comida, porque ele era pedreiro, e a mãe dele vendia bolo no Parque Madureira. A mulher, no caso. Né? Então, eles vivem na geração de renda, Simone. E aí acabou. Aí me deu aquele clique. Falei, gente, a gente não pode ficar só. As crianças precisam dessa proteção. A gente precisa estar em contato com essas crianças, né? E precisamos também fazer alguma atividade. Aí o Instituto, que é o presidente é o Josué Araújo, eles começaram a fazer captação de cesta básica para essas famílias. E aí todo mundo doou. Então, mas isso não foi só uma questão do Instituto aqui em Guadalupe. A gente lê nos jornais, isso foi o movimento chamado Nós por Nós nas favelas e nas periferias, que é a questão da cesta básica. Mas agora eu acho que, para além dessa, que as pessoas agora, foi passando o tempo, veio o auxílio emergencial, agora o auxílio diminuiu a R$ 300. Mas o que está colocado hoje de urgência é a questão da educação. A volta ou não à escola, como vai ser essa volta? Né? É aprovação automática? Né? Esse conteúdo que não foi dado para essas crianças, quem é que vai ser essa forma de recuperação desse conteúdo? E eu acho que isso é um debate que não só cabe à escola, cabe nós, como servidores cidadãos, né, que moramos na cidade do Rio de Janeiro. E isso não é só da família
que tem um filho na escola pública. Eu acho que é uma questão que nós temos que fazer juntos, coletivo. Por isso dessa conversa aqui, entendeu? Porque é isso que você falou aí, né? Se a criança não tem internet, se a criança não tem os pais, como é que é isso, entendeu? Como é que a gente pode, né? Quais são, assim, como é que você lida com seus filhos, né? Nas atividades, já são adolescentes, né? As mães aqui não sabem nem o que fazer, porque as crianças... Isso que você falou, os dois lados. Quem tem internet, assim, né, fica o tempo todo nos jogos, né? E aí é um desafio para a mãe, não é? E quem não tem, quer ir fica dentro de casa, fica estressado. Aí vem a briga, vem a discussão. Ou então vai para a rua brincar. Entendeu? Eu acredito muito no equilíbrio, né? Para mim, o equilíbrio é fundamental. Eu acho muito complicado ficar um ano parado, sem nenhum tipo de atividade escolar. Eu acho que, pedagogicamente, isso é uma ruptura muito grande para uma criança, um adolescente que está em processo de formação. Mas também acho muito complicado você também dar conteúdos e muitos não conseguiriam acesso. Tem os dois lados. Eu aqui tenho acesso, tenho, graças a Deus, condições e conexão para os meus filhos acessarem. Porém, a escola não optou por fazer isso. Também foi desafiador, também. A gente tem as duas questões. O que eu procuro fazer com as crianças é conseguir fazer o equilíbrio com eles. Tem um momento de brincar, tem um momento de ficar na internet, tem um momento de jogar videogame, mas também tem um momento de estudar. Só que é isso que eu estou falando. Aqui, a gente, graças a Deus, eu consigo estar próximo, né? Eles vivem num ambiente saudável, mas essa realidade não é uma realidade presente em muitas famílias. Então, a gente, infelizmente, tem famílias desestruturadas, com relações tensas, complicadas, pais separados, questões que permeiam de violências, de negligências. Então, isso é muito difícil. Aí eu acho que a essas famílias caberia um olhar mais próximo, um olhar de acompanhamento, um olhar do sistema de garantias de direito, né? O que nós vamos fazer com essas famílias? Que situações são essas? Que negligências são essas? Mas que para que você consiga identificar, você tem uma questão que prejudica, porque você não tem um contato com essas famílias. Você tem um contato muito distanciado por conta do isolamento social. Então, se dá que alguns profissionais, até mesmo que poderiam intervir, muitas vezes não conseguem intervir, e eu estou falando do sistema de garantias como um todo, porque, infelizmente, muitas situações não chegam. Sim. E aí, assim, atrelado a isso, logicamente, você tem a questão também de nutrição, a questão da fragilidade de alimentação. Por quê? Porque alimento está caro. Você vai no mercado, você vai no hortifruti, você vê o quanto está caro você ter uma alimentação saudável. O arroz e o feijão está caro. O arroz, uma carne. Você não consegue comprar mais nada. E aí, assim, muitas famílias vão ao mercado e acabam consumindo o quê? O macarrão e a salsicha, a linguiça. Por quê? Porque é o que tem condições de comprar. E aí você tem um outro lado, que o vírus, ele mexe justamente aonde? Na questão da imunidade. Na questão, quem tem uma imunidade mais fortalecida, logicamente, tem mais condições de superar e passar pelo vírus, sem muitas complicações. Se você não tem uma alimentação saudável, com nutrientes adequados, como fica? Por mais que a gente saiba que criança e adolescente, estatisticamente, não é um grupo, a princípio, de risco. Mas você tem crianças e adolescentes que têm outras patologias. Não são totalmente crianças e adolescentes, vamos dizer assim, saudáveis. São crianças e adolescentes com outros comprometimentos, com outras doenças que já tinham antes da pandemia do Covid. E aí, quando você já tem essa questão da saúde fragilizada e você ainda tem uma outra questão que agrega, que é a questão da falta de nutrientes, de uma alimentação adequada, você tem uma baixa da imunidade. E aí você tem uma fragilidade maior, infelizmente, né? Não só dessas crianças e adolescentes, mas da família que senta à mesa para estar junto e para comer com essa criança e esse adolescente. Tem uma pergunta aqui, Simone, que a Tássia está fazendo. Deixa eu ler para você. A Tássia está perguntando. A Celita está aqui, está dando... Oi, companheiras lindas. Oi, Celita, um abraço para você. Um abraço.
Celita? Estamos aqui a Helena, a Eunice. Oi, Eunice, tudo bom? Um beijo para você. Ela está perguntando, a Tássia, como será a saúde mental dessas crianças no retorno às aulas? E que retorno vai ser esse? Porque tem um debate vacina, não vacina, se vai comprar... O que politizou, né? O debate da vacina algo que é direito, né? O sistema de imunização é um direito, né, da criança, né? Porque garante, o Estado precisa promover essa saúde integral à criança e ao adolescente. Né, o artigo 227 da Constituição diz isso, né? A criança é prioridade absoluta. E aí, quando a gente está no momento que a gente vê essas desigualdades acirradas cada vez mais, mostrando como o Brasil está extremamente, o Rio de Janeiro principalmente, né? A rede pública, são mais de 1.400 escolas, se eu não me engano, na rede pública de educação. Então, quantas crianças estão sem como, e as escolas sem computador, sem internet, aí os professores também precisam fazer as tarefas. Eu tenho uma colega minha que ela dá aula no EJA, porque tem o EJA, né, Educação de Jovens e Adultos também. Só que lá é o SEJA, né? Mas o SEJA é o ensino à distância da educação pública, fundamental. Tem o SEJA, que fica na Rua da Constituição. Eles estavam ampliando o SEJA aqui para o Acari, mas aí veio a pandemia e deu uma parada. O SEJA é a Educação de Jovens e Adultos, já usando a internet e a apostila. Então, ele já está, nesse sentido, esse projeto pequenininho, né, que é um projeto pequeno, né, que é para atender a educação de jovens e adultos, já estavam já com computador, internet, mas as outras escolas públicas não. Entendeu? Isso não acontece. Então, eu tenho que ver para imprimir a apostila, né? E aonde vai imprimir? A impressão é cara. A impressão da apostila é cara. Entendeu? Aí você tem que usar, vamos pensar nas famílias mais famílias de baixa renda, usar o auxílio emergencial para comprar comida e imprimir as apostilas. Entendeu? Então, assim, e aí a gente pensa nesse retorno, está perguntando como é que vai ser esse retorno, como é que é a saúde mental das crianças nesse retorno. Aqui, Simone, algumas mães que vêm aqui, né, conversar comigo e com o pessoal que trabalha aqui, ela disse que não querem que retorne, se não tiver vacina. Elas têm essa clareza. Eu penso o seguinte, Vânia, vacina é um processo de estudo. É um processo de estudo, é um processo de testagens, e é um processo que existe em várias fases, várias etapas. São 3 anos para fazer uma vacina. Pois é, e aí, assim, não adianta também a gente pular etapas, queimar fases de estudos e aplicar na população uma vacina sem passar por todos esses requisitos. Eu sou a favor de realmente passar por todos os requisitos científicos, técnicos que têm que ser passados. Agora, logicamente, após passar por esse processo todo, certificado que a vacina realmente tem eficácia, assim como todas as outras vacinas passaram por esse processo, aí eu acho sim que deveria chegar à população. Mas antes disso, eu acho complicado. E aí, na medida que fica essa corrida, né, até essa questão política enraizada, eu temo, porque eu acho que a questão técnica tem que prevalecer. Agora, por outro lado, quando você tem uma pandemia, um vírus tão complicado quanto esse, que você não tem uma vacina, né, ainda não tem, está em fase de testagem, você tem algumas medicações hoje que são usadas, né, que dependendo do organismo reage ou não, mas ainda nós estamos em fase de experimentação, de estudo. Mas, por outro lado, também, quando que nós vamos ter essa vacina finalizada? Não sabemos. Não sabemos. E aí, como que fica a criança e adolescente no seu processo pedagógico se a gente pensa em só ter aula mesmo presencial, inclusive, quando tivermos essa vacina? Que lapso também temporal por isso que eu falo, o equilíbrio. Eu não sou a favor de voltar de qualquer forma, mas eu também acho complicado você ficar... Vamos imaginar que a vacina fique 3 anos em fase, que é mais ou menos uma média,
para você validar uma vacina. Como é que fica essas crianças e adolescentes nesse período? Vão ficar 3 anos sem a escola? Como é que... Entendeu? Então, a gente não pode radicalizar. Eu acho que a gente precisa, assim, colocar o dedo na ferida, sabendo que tem famílias que não têm dificuldade, sabendo que a gente tem questões de dificuldade com a internet, mas a gente também precisa pensar que essas crianças e esses adolescentes, elas precisam ter acesso a conteúdo pedagógico. A vida não parou. Sim, A cidade não parou, né? E também o prejuízo que é para essas crianças e esses adolescentes ficar esse tempo sem ter isso. Principalmente as crianças na comunidade. Vamos pensar, se a criança está à toa, não está fazendo nada, está na comunidade, o que ela tem de oportunidade? O que ela tem a fazer? Ela tem uma atividade de lazer? O que ela tem? Claro que eu não estou falando para ir para a rua sem máscara e fazer atividade de lazer, mas assim, tem um ambiente que possa circular, que possa fazer uma caminhada. Como é que é? A gente sabe da estrutura, infelizmente, das nossas comunidades. E aí eu vou trazer à luz aqui o olhar do saneamento, né, da estrutura. Muitas vezes valões, céu aberto, esgoto. Como é que você fica bem num lugar desse? Como é que você abstrai? Como é que você caminha? Como é que você faz um exercício físico, que é tão importante também para a saúde como um todo, né? Como é que você faz isso? Então, assim, eu acho que é uma questão difícil, não tem uma resposta pronta aqui, mas acho que é um desafio, sim, aos profissionais de saúde, aos profissionais da rede pública, para pensar em como equalizar isso, porque também, quando a gente fala da criança e adolescente, a gente fala da criança e adolescente como um todo, a gente fala da criança e adolescente que está na comunidade, da criança e adolescente de baixa renda, da criança e adolescente que tem toda essa dificuldade de acesso, a gente fala disso, mas a gente também tem questões que afetam a criança e adolescente da classe média, da classe alta, né? Que são questões de negligência, por exemplo, e violência, ela está presente em todas as classes. Ela não está presente só na criança e adolescente da periferia. Porque as pessoas... isso é verdade. Ela está presente na classe média. Infelizmente, a violação de direitos, ela passa pela criança pobre, pela criança remediada, pela criança rica. E aí, quando você não tem esse olhar, inclusive da escola, o quão importante a escola é nesse momento, você tem essa fragilidade, sim, dessa criança. E aí, vamos pensar, você até perguntou um pouco da minha realidade, né? Eu continuei trabalhando normalmente da pandemia, meu marido continuou trabalhando também na pandemia, porque... o nosso trabalho não parou, né? Sou servidora pública, não parei de trabalhar. E aí, com um grande desafio de conciliar casa, conciliar comida, conciliar tarefas domésticas, atividades domésticas com atividade das crianças, com atividade do trabalho. Um desafio muito grande. E com toda uma rotina modificada, porque você chega em casa, você tira a roupa, bota a roupa para lavar, tira a máscara, lava a mão, vai pro banheiro, toma banho. Você vai ao mercado fazer compra. Você que está trabalhando fora... porque você fica até com medo. Eu tô indo para fora, estou trazendo vírus para dentro de casa. Tem todo esse procedimento mesmo, para quem trabalha no serviço público, é verdade. E aí você chega com compra, você também tem que higienizar a compra para botar na geladeira, e higieniza e passa álcool no saco de biscoito para as crianças comerem, e como é que faz com isso aqui. Então, assim... uma realidade muito difícil que várias famílias passam hoje, né? Eu acho que é importante destacar, assim, a cidade hoje, ela já está num movimento mais acelerado, a gente já viveu um momento mais de recuo, né? De comércios fechados e tudo mais. Eu acredito que até por conta da economia, infelizmente, a gente precisou voltar em algumas questões, porque as pessoas também começaram a ter situações de dificuldade para levar dinheiro para dentro de casa, como é que ia ficar isso. Mas também não dá para a gente dizer que a pandemia acabou. Não dá para a gente agir como se nada tivesse acontecendo. Acho que os cuidados precisam ser mantidos. Então, assim, vai sair para trabalhar? É para sair para trabalhar, é para sair com máscara, é para continuar fazendo isolamento social, é para sair para ir ao mercado? É para sair para ir ao mercado, para fazer compra. Mas, assim, no meu entendimento, eu acho que não é ainda o momento de abrir, de fazer festas e nada disso. E aí, com relação a isso, lógico que as crianças e adolescentes perderam, as crianças que fizeram aniversário nesse período, né? Perderam a sua festa de aniversário. Imagina uma menina que estava esperando fazer 15 anos. Amigos, a família estava pensando, mesmo com dificuldade... Teve que cancelar as festas. Quem estava para casar também. Então, assim, foi toda uma conjuntura, né? Bem diferenciada.
Agora, preciso sempre ter o equilíbrio, preciso pensar não só em você, mas pensar no outro, é preciso ter empatia, né? Com certeza é preciso ter empatia, preciso agir com responsabilidade. Que bom se a gente conseguisse, né, ter isso equalizado e a gente não precisasse estar aqui discutindo, que infelizmente muitas crianças não têm acesso a isso. A gente está no século XXI, o que de repente isso é banal, né? A gente vive num mundo tecnológico, mas infelizmente a gente vive essa realidade e mais, a gente vive essa realidade de não ter comida à mesa, né? Que é muito forte. Agora, com relação à escola, é o equilíbrio. Eu acho que, penso eu, né? Claro que os profissionais de educação precisam estar discutindo e se desdobrando mais sobre isso. Penso eu que essas famílias precisariam ser acompanhadas mais de perto, sim. De repente, com uma equipe pedagógica, e você lembrou Você bem. acha importante o serviço social na escola? Porque tem uma lei agora, ano passado, né? A lei do serviço social na educação. Foi aprovada pelo governo federal, que cada escola municipal da educação básica pode ter na sua equipe pedagógica um assistente social e o psicólogo, para lidar com essas questões que nós estamos falando aqui, né, Simone? Porque a escola tem tudo isso. E aí, o município ainda não tem essa lei, não. Quando faz uma lei federal, tem 1 ano para o município poder implementar a lei. Então, você avalia que é importante esse profissional nas escolas aqui do Rio de Janeiro, o assistente social, o psicólogo, nessa fase, nessa perspectiva que você está falando, do trabalho com a família, do acompanhamento dessas relações, de fortalecimento do sistema de proteção, né, à infância, à adolescência no cotidiano? Eu acho que agora mais do que nunca, né? Porque nesse momento que nós estamos vivendo, é um olhar atento desses profissionais que, inclusive, vão perceber questões junto a essas famílias, como a gente já colocou aqui, questões de negligência, questões de violência, questões de fragilidade, inclusive, no acesso a esses conteúdos pedagógicos, e essas famílias serem acompanhadas, né? Para que tenham, sim, condições de estar junto, de repente, com outra família que está, né, tendo uma família mais estruturada, ou tendo acesso a condições tecnológicas para conseguir ter uma aula. Mais do que nunca é importante. Eu acho que o olhar do professor e as crianças e adolescentes têm o professor como uma referência muito forte. Como os meus filhos, por exemplo, sentiram a falta dos professores, né? Eles têm essa referência, principalmente os menores, é a tia da escola, né? A minha professora, eles falam isso com muito carinho, e eles dividem, inclusive, muitas questões com esses profissionais, né? Os profissionais que estão na educação. Logicamente, o olhar do serviço social e da parte pedagógica é importantíssimo. Então, estou vendo que você tem alguma pergunta aqui, a Roberta está entrando, estou tentando acompanhar também as perguntas aqui nos comentários das pessoas, né? Então, aqui, vamos voltar aqui, então. A Roberta entrou, deu um oi também. Oi, Roberta, um beijo, um abraço. A Roberta também trabalha em escola. A Roberta trabalha em escola também. Ela também, quando minha filha era pequena, né, ela servia lá a merenda. Eu não sei, acho que agora ela está em outra função na escola já. Né? Mas a Roberta também é da escola pública, servidora pública. Parabéns, Roberta, pelo seu dia. Né? Porque é isso, né? Nós, como servidores públicos, passamos também pelas mesmas questões de dificuldades que todo mundo passa como trabalhador. E não paramos, né? Continuamos, né? Esse cuidado redobrado de não trazer o vírus para casa e orientar as pessoas a usarem máscara, a usarem álcool gel. Porque o que eu percebo, o que eu vejo, né, caminhando por aqui, onde eu moro em Guadalupe, Simone, e as pessoas não fazem muito uso da máscara, não. Parece que a pandemia acabou. Entendeu? Às vezes porque assim, esqueci a máscara, esqueci aquele óculos, né? Tem que usar aquele né, da face também. Eu tenho que voltar. Aí, que eu faço? Agora, o que eu faço? Para não esquecer, Simone, eu boto uma máscara em cada bolsa. Porque quando você sai, porque em casa você não fica de máscara o tempo todo. Né? E aí você tem que fazer uma atitude, né? Gente, essa máscara agora faz parte da minha vestimenta. É como chinelo,
É como ter que escovar o dente, né? De manhã, depois do almoço, após as refeições. É tudo, é um hábito. Né? E tá calor, Simone. E a máscara no calor é difícil de usar, não é? É incômoda, né? É uma que ninguém gosta. Sufoca, a gente fica respirando gás carbônico, né? Que a gente solta e volta, logicamente. Mas, assim, é necessário, né? É algo que precisa. E eu acredito, assim, se tiver o uso de máscara, se as pessoas usarem o álcool gel, se a gente levar a sério todos os protocolos, fizer o distanciamento, ainda é possível você fazer algumas atividades, como, por exemplo, você ir trabalhar, eu vou trabalhar, a gente usa isso, você chegar em casa, ter cuidado com as pessoas da sua família, né? Pensar que você está fazendo isso por você, mas você também está fazendo isso pelo outro, porque, de repente, você está com uma condição de saúde boa nesse momento, mas a pessoa com quem você vai conviver, de repente, não está com uma outra situação e que se pegar o vírus, ou porque tem um problema respiratório, né? A gente, inclusive, tem crianças e adolescentes também que têm essas questões, e essas pessoas vão ter uma dificuldade maior, ou porque não tem uma imunidade, né? A gente está focando aqui na criança e adolescente, mas tem os avós dessas crianças e adolescentes também, que também, nesse momento, os idosos foram bem prejudicados, né? Porque também afastados do convívio com os netos, com os filhos. Então, é o uso da máscara, é o uso do álcool gel, pensando no outro também, não pensando só em si, né? É um momento também de muito luto também na cidade, né, no Brasil, né? Porque as famílias estão muito enlutadas também pela dor da perda, né, da partida também, porque eu conheço várias pessoas que foram colegas meus e pessoas por 50 anos, mas não foram pessoas idosas, não, mas que tinham comorbidade, tinha diabetes, obesidade, né, e pegou Covid, e Simone, em 5 dias ele faleceu. Entendeu? Então, assim, tem outras pessoas também, né, próximas. Então, Simone, quando a gente está perto, quando é alguém que a gente conhece, a gente fala, pô, esse negócio é grave, é sério. Então, aí a gente tem que redobrar esse cuidado, como você está falando aí, com a infância, com a adolescência, a partir do outro, né? Pensar mesmo esse sistema de proteção à infância e o adolescente, pensar que nós temos que todo mundo fazer coro para a internet para todos, porque se não voltar às aulas, se não tiver vacina a tempo, né, que eu acho que ainda está em testagem, né, se não tiver isso, as aulas vão continuar nesse momento de apostila, internet, e tem milhões, né, de crianças no Brasil sem o acesso. Eu vi uma reportagem no Jornal Nacional mostrando que uma escola fez doação de celular, né, para que as crianças pudessem estudar pelo celular, porque o celular hoje tem tudo, Simone. As pessoas estudam tudo pelo celular. E só que essas crianças nem celular tinham. Tem criança que nem não tem. A desigualdade nesse país é tão. A gente acha que o celular é algo comum, né? Mas tem famílias que não tem para comprar o celular custa caro. Um bom celular, que é um celular que é chamado Smart, né? Ele custa caro, entendeu? Sim. Agora, ele no orçamento de uma família que, né, que ganha um salário mínimo e tem que sustentar 4 filhos, ou então 4 pessoas. Então, assim, ela pode comprar? Pode parcelar, perder de vista na Casa das Bahias? Pode. Mas, mesmo assim, ainda pesa no orçamento. E é 1 para 4. Tem isso também. Né? Mas Fala, pode falar. Eu penso assim, que a gente tem esse desafio de equalizar, né, de buscar equalizar com disponibilização de equipamentos, de rede também, né, porque não adianta só você dar o equipamento, porque você tem a questão da rede, do acesso. Acho importantíssimo isso que você está falando, mas eu fico um pouco preocupada, porque também eu vejo um posicionamento de que não é possível fazer nada porque essas famílias não têm acesso. Eu acho que o movimento tem que ser ao contrário, tem que fazer assim,
vamos fazer com que essas famílias tenham acesso. Para que a gente possa operar. E não ao contrário. Não dá para fazer porque as famílias não têm acesso. Não, pera lá. Então, a gente vai ficar o quê? 3 anos e essa criança não vai estudar? Porque não tem acesso, não tem internet, então essa criança não vai estudar, esse adolescente não vai estudar? Não, essa criança, esse adolescente precisa estudar. E aí, cabe movimentos para que essa família, essa criança e adolescente tenha operacionalidade, tenha condições. Logicamente, a questão da internet e dos equipamentos. Mas, ainda assim, se no limite estiver em fase de colocação disso em prática, que eu acho que é para ontem, mas se estiver em fase de colocar em prática, ainda assim caberia outras estratégias. Rodar apostila, fazer algo para que chegue nessas famílias, nessas crianças. Eu tenho um exemplo de uma cidadezinha do interior, uma cidade pequena que eu vou, Chiador. Vou mandar um beijo lá para os meus amigos de Chiador, em Minas Gerais. Um beijo para o pessoal de Chiador, Minas Gerais. Beijo carinhoso, pessoal de Chiador. É uma cidade que a gente sabe que tem famílias que têm dificuldade, que são da área rural, que não tem internet. Mas a escola fez uma proposta de trabalho, a escola imprime apostilas, essas famílias vão à escola, buscam a apostila. Então, assim, foi pensado estratégias de ação para incluir essas famílias, essas crianças e esses adolescentes que nesse momento estavam sem condições. Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar sempre com o processo de inclusão. Essas famílias estão fora porque não tem internet? Vamos buscar incluí-las. Não tem equipamento? Vamos buscar potencializar esses equipamentos. Tá difícil? Vamos buscar rodar apostilas, entendeu? Precisa incluir. Porque então, mas realmente... aí nesse exemplo que você trouxe, é uma coisa muito importante. As famílias... Teve um diálogo entre a escola e a família. Foi uma coisa... né, que foi feito isso no município que você falou aí de Minas Gerais. Eu não vejo isso acontecendo, entendeu? Porque eu não sei se porque as escolas são muito grandes, eu não sei o que acontece, mas não tem esse diálogo das famílias com as escolas, que a gente também lê, a gente aprende isso também, né? Eu tenho uma aula de serviço social, o pessoal da disciplina de Fundamentos 1, são meus alunos, né, na relação de serviço social, que lá naquele livro, Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, da Yamamoto, Simone, e ela fala do serviço social. E aí, Simone, eu dou esse livro para meus alunos, né, porque a introdução do serviço social tem que ler a leitura obrigatória. E tem lá os serviços sociais. E tem lá que um dos primeiros direitos que a classe trabalhadora lutou foi a educação. Entendeu? E a gente agora nós já sabemos que a educação é um direito, que as crianças e adolescentes têm esse direito, só que nesse contexto de pandemia, que acirrou essa desigualdade social, vimos que elas precisam, para ter acesso a essa educação, elas precisam ter internet, elas precisam ter o material impresso, elas precisam ter esse diálogo da família com a escola, não dá para ficar, né, só no WhatsApp. Então, então, acho que tem que ter uma coisa também. O Rio é muito grande. O Rio, né? O Rio sabe, quando você viaja pelo Rio de Janeiro, você vai. Outro dia eu fui lá para Paciência, eu falei, meu Deus, o Rio é grande. É um município grande, que tem realidades diversas, particularidades também nas áreas territoriais. Mas essa aproximação com a escola e as famílias tem que ser posta também para que possa solucionar também localmente. Acho que precisamos realmente internet para todos, acesso ok, mas você toca num ponto, tem uma urgência aí. Porque a gente sabe que vai demorar a chegar essa internet para todos, né? Vai demorar um pouco também, mas tem que chegar. Exatamente. É uma luta coletiva. E enquanto a luta coletiva, não sei como é que é o local, é isso que você está falando, né? Como é que vai ficar? Essas coisas vão ficar sem ter o acesso? Acho que é isso que você está trazendo aqui para a gente. Muito bom. E aí, assim, não deixa de ser também uma forma de exclusão, né? Porque quando você não possibilita a educação a essas famílias, você, que nem você falou, está previsto no Estatuto da Criança e Adolescente o direito à escola. E aí, quando você não possibilita essa educação à criança e esse adolescente, você está fazendo esse processo de exclusão. Então, logicamente, eu dei um exemplo de um município pequeno, a complexidade do Rio de Janeiro, como você colocou, é muito grande. A gente tem questões, né, da Zona Sul à Zona Oeste, permeadas por questões de violência, mas não dá para não fazer nada. É preciso pensar, e aí
acho que é um movimento de cada território, né, de acordo com as características daquele território, daquela escola, das famílias. Por isso, o diálogo entre a família e a escola eu acho importantíssimo, porque junto eles vão encontrar, inclusive, estratégias de ação para que contemple essas crianças e esses adolescentes. Porque é isso, a estratégia de ação ela é traçada muito em cima daquilo que você tem. O que é certo, o que deu certo para um determinado território, pode não dar para um outro, porque é uma outra realidade. Então, logicamente, que o profissional e a família, ela precisa estar em conjunto, conversando e discutindo, para que se encontre um objetivo, um caminho a ser seguido ali. Não tem outra forma. E, realmente, a gente está num momento de pandemia que você não sabe quando essa vacina vai sair. Em questões de medicamento, você tem alguns medicamentos sendo usados, dando certo, outros não, mas a Europa entrando na segunda onda, né, que a gente está acompanhando nos noticiários. A Europa retornando, fazendo lockdown, né, num processo de retorno do vírus. Talvez aqui a gente não tenha tanto por conta do nosso clima, que o nosso clima é um clima crítico, é diferente de um clima europeu, mas enquanto isso, a gente fica... Como? A gente precisa pensar em estratégias de ação para essas famílias, né? Para contemplar e incluir. Com certeza. É para hoje, né, Simone? É para ontem, né? É para ontem, porque a gente tem 2021 aí batendo na porta. Agora, assim, por outro lado, eu acho que teve alguns, vamos botar assim, alguns ganhos, né? Se a gente pode chamar de ganhos, nesse processo da educação de uma forma, né, que foi uma forma virtual, porque algumas crianças e adolescentes, e aí pensando como um todo, não só na criança e adolescente que não tem o acesso, mas na criança e adolescente que conseguiu ter o acesso, foi promovida uma outra forma, uma outra ferramenta, uma outra forma de busca do conhecimento. Através da tecnologia. Né? A questão da autonomia com o estudo também. A gente teve esse movimento do despertar por esse lado. E que bom seria que essas outras crianças que a gente está falando pudessem vivenciar esse momento, que é uma nova forma de aprendizado, que se dá a educação à distância. Falam da quarta revolução, falam que é a quarta revolução industrial que nós estamos passando, que é uma revolução tecnológica, né, desse acesso eu lembro quando era criança daquele desenho Jefferson, que parece assim, né, que eles falavam né, e era bem distante, da década de 70, eu era criança nessa época, né? E agora a gente vive assim, eu estou aqui conversando com você, eu estou na minha casa, você na sua casa, está todo mundo assistindo, né, e pode assistir depois também, que vai ficar gravado, vai ficar disponível essa gravação no YouTube também, aqui no Facebook e no YouTube, vocês vão poder assistir. E aí a gente pensa, né, que essa revolução tecnológica, que o Brasil ainda está atrasado, e essa realidade te primiu, né? Você vai ter que fazer. Você vai ter que se amoldar a essa nova exigência desse mundo do trabalho, porque até o trabalho, assim, os meus alunos, tem muita resistência, alguns alunos, sabe, que são alunos já que do serviço social tem muita resistência ao uso do computador. Eu falei, gente, não tem como, porque todo o trabalho hoje profissional, não é, Simone? Tem o uso da internet, a tua reunião é por Zoom, né? E isso veio para ficar, porque as pessoas falam assim, poxa, agora a gente pode fazer uma reunião pelo Zoom, não precisa mais ser o deslocamento pela cidade, né? Então, assim, a realidade ela é bem complexa, tem várias determinações, né? Mas pode falar. Pode falar. E se a gente for pensar num movimento até mesmo de capacitação profissional desse adolescente no futuro, né? O quanto que é importante quando ele vai fazer o ingresso no mercado de trabalho, que ele domine essas ferramentas. Por quê? Porque hoje o mercado exige isso. Né? Quem não tem esse domínio na área tecnológica, ele está excluído de grande parte das oportunidades no mercado de trabalho. E muitos, né, dos adolescentes, quando chegam numa fase, eles já começam a pensar, né, a querer trabalhar, em querer ter o seu dinheiro. E aí, assim, estou colocando no final, né, num processo de passar por os estudos, de estar preparado para a questão do trabalho lá na frente. E aí, até mesmo para ter uma melhor colocação no mercado de trabalho, para ter um salário, né, melhor,
ele precisa estar conectado, ele precisa ter essas ferramentas. E aquele que, infelizmente, não consegue, ou porque não tinha um computador para treinar, e aí imagina se vai ter um dinheiro para pagar um curso, para aprender algumas ferramentas, aprender a mexer numa planilha de Excel, aprender, de repente, fazer um texto, formatar um texto. E aquela criança e adolescente que já tem esse contato, e um contato de forma natural, nato, esse processo é um processo muito mais tranquilo e que naturalmente vai se desenvolvendo e ele vai adquirindo habilidades. E isso vai ter que entrar mesmo no processo de formação da infância, da adolescência. As crianças até dão aula para a gente, né, Simone, na tecnologia. Muitos já nasceram no mundo tecnológico, pegam um controle remoto, um celular... Não, habilidade, sabe tudo, e dá uma aula pra gente. Dá uma aula, ensina a gente. E aí, nesse contexto de tanta facilidade e envolvimento tecnológico, você pensar que tem um grupo que não tem sequer, né? Não tem essa questão desse acesso. Isso essa questão dessa desigualdade que é bem tenso, né? É bem tenso. E aí, por isso que nós trabalhamos nessa defesa de direitos humanos, né? Na equidade, como você falou, mais para quem tem menos, que é a questão da equidade, né? Que você trouxe na sua fala aí, que foi perfeita. E também, né, na internet para todos, mas não a luta da internet para todos, do acesso para todos, mas também já para ontem, como você disse, né? Aqui, estratégias para que essas crianças e adolescentes tenham acesso aos conteúdos pedagógicos, né, as atividades pedagógicas, e os pais possam ser também auxiliados pelos professores, porque os pais estão ali naquela mediação direta, ou pai, ou tia, ou irmão, ou vizinho, não sei quem é que está nessa relação, né? Porque às vezes o pai não está em casa, alguém está assumindo esse lugar, porque o pai e a mãe saem para trabalhar, às vezes é o irmão mais velho, ou então um colega, né? Então, como é que está esse processo pedagógico? Simone, a gente está conversando aqui já tem 1 hora. Tu pode falar. Que bom. Rápido, né? Eu penso assim também, com a questão da primeira infância, né? Crianças na fase até 5 anos, a questão das habilidades motoras, desenvolvimento, né, nessa parte, que as escolas tanto trabalham, né, as creches trabalham, desenvolvimento com pintura, com coordenação motora mais ampliada, e aí brincadeiras lúdicas que fazem parte desse processo de desenvolvimento da primeira infância, o quanto que a primeira infância ela é importantíssima, é a fase dos neurônios, da conexão muito mais acelerada, até mais do que na faculdade. Estudos indicam que o estudo, né, da educação infantil, ele é até mesmo mais importante do que a faculdade, porque é ali que são colocadas, que são edificadas questões, que a fase do cérebro está mais conectada, que ficam realmente questões enraizadas, para que no decorrer da sua vida pedagógica ela consiga adquirir esse crescimento, esse conhecimento, né, que é gradativo. E crianças também na fase de educação, na fase de alfabetização, né, que muitos pais não estão preparados para fazer esse processo de alfabetização. Porque as crianças, os adolescentes, eles, querendo ou não, já passaram por esse... A gente tem outras questões nos adolescentes, não estou minimizando, né? A gente tem outras questões que passam, mas os adolescentes, eles já tiveram essa fase, eles já passaram a primeira infância, já fizeram essa parte. E tem outras questões. Em regra, tem outras questões, né? Já fizeram essa parte da alfabetização. Então, na verdade, eles estão no processo de aprofundamento do conteúdo, né? E também tem mais maturidade, a princípio, para ficar, né? Para ler um livro, para ver um texto, para ficar no computador. Agora, as crianças, é um movimento muito difícil, porque mesmo que você tenha esse processo remoto, você segurar a criança, aí eu acho que tem que ter estratégias, né? De repente, um tempo de aula menor, com conteúdos mais lúdicos, para que chegue... Eu também pensei em classes pequenas também, não com tanta criança, né? Exatamente. Porque a criança, ô tia, quero isso, ô tia, como é que faz aquilo? Em sala de aula já é. Ah, tia, posso ir ao banheiro? Tia, é para copiar, não sei o quê. E a professora administrar isso tudo, né? Mas também não ter nada, eu acho um prejuízo muito, muito, muito grande. Tem que se criar estratégias para que se tenha, pensar em formas de trabalho hoje, nesse atual contexto que a gente se encontra, né?
para cada faixa etária, e aí é um processo de trabalho diferenciado para a primeira infância, para o Fundamental 1, para o Fundamental 2, para o ensino médio. A creche da Fiocruz, que eu tenho uma amiga, uma colega minha, né? E a gente faz parte do grupo do serviço social, e ela é assistente social e ela trabalha na creche lá da Fiocruz. E ela fala assim, o que eles estão fazendo? Eles estão mandando assim, teatrinho para as crianças, muito engraçado, muito legal. Eles fazem teatrinho, mandam para o WhatsApp para as crianças poderem assistir, porque também, né, a creche também teve as atividades paradas, mas eles não deixaram de ter contato com as crianças, com a família das crianças. Eles continuam fazendo. Eu outro dia até mandou divulgar, até divulguei, né? Porque como fica no link, porque essas crianças, a gente está falando dessas crianças que têm esse acesso à internet, né, Simone? Não estou falando de todas as crianças, não. O Brasil está nesse jeito. Essas crianças desta creche, né, que têm acesso e também porque as crianças ficam também com o celular na mão, como você sabe. E aí faz o uso também lúdico, né? Mas também em casa dá para brincar, né, Simone? Dá para fazer outras brincadeiras também, né? O espaço eu vou te dar um exemplo muito, muito pessoal meu, né? O meu filho aprendeu muitas coisinhas no espanhol através de um jogo, Duolingo. Então, assim, à medida que vai acertando, ele vai pontuando. E isso, acho que são essas novas ferramentas de trabalho que precisam ser pensadas. Adquirir o conhecimento através de fases, à medida que acerta uma questão, vai passando de fases e vai pontuando. Isso para a criança é lúdico, mas naquele momento ela está brincando, mas a gente sabe que ela está aprendendo, né? Então, assim, que bom que a gente tivesse essa repaginada, eu acho. E aí eu acho que é um desafio muito grande para os profissionais da educação. Talvez identificar também esses jogos, né? E passar para os pais, né? De reconfigurar, de fazer uma reconfiguração, de inclusão, né, dessas famílias e de possibilidades de processos de trabalho de uma forma extremamente lúdica, com uma outra metodologia, que não é a metodologia aplicada em sala de aula, uma metodologia virtual, que tem que ser mais dinâmica, tem que ser mais focada, mais curta, porque ninguém sustenta tanto tempo em frente a um computador, principalmente as crianças ficam agoniadas, até os adolescentes também. Não, mas adulto também, Simone, pode dar náusea, você pode ficar altamente estressado, altamente irritado. Problema de visão. Problema de visão. Então, assim, também existe o adoecimento do profissional também. Reuniões em cima de reuniões, lives em cima de lives, entendeu? Então, assim, também tem esse excesso também, entendeu? Então, tudo também, o excesso também não é bom também, porque afeta também o trabalhador. Afeta o trabalhador. Exatamente, e que exigiu desse trabalhador o despertar de novas expertises mesmo, né? Ele teve que aprender a editar vídeos, ele teve que aprender a trabalhar com essa metodologia do Zoom e do Meet, ele teve que aprender a compartilhar a tela, ele teve que administrar o conteúdo e quem está falando no chat, né? Então, novas descobertas, novas ferramentas no processo de trabalho para esse profissional, com certeza. Então é isso. Simone, já estamos aqui há 1 hora, né? E a live costuma ser 1 hora. Eu quero te agradecer imensamente por essa conversa aqui conosco sobre a infância e adolescente, sobre a tua experiência, né? E que você quer se despedir das nossas colegas aqui do Facebook, nossos amigos do Facebook e do YouTube, porque eu vou deixar lá na minha página do YouTube, vou disponibilizar o link para você daqui a pouco, né? Dessa gravação aqui, dessa live sobre infância e adolescência na pandemia, né? Uma mãe, né, servidora, enfrentando os desafios e dando sugestões para as famílias, né, que estão passando por isso. Se você quiser dar as palavras de despedidas finais aí. Vânia, eu que agradeço mesmo a oportunidade. Eu acho que esse tema é um tema super importante, é um tema caro, inclusive, que toca em várias questões polêmicas, né? Mas é preciso... Sim. A gente precisa amadurecer enquanto família, enquanto sociedade, né? Enquanto um todo, né? de questões que permeiam a isso. O quanto que a educação é a base para a gente mudar, né? E agradecer as pessoas que ficaram conosco nessa tarde. Eu espero
Eu espero que essa conversa, esse bate-papo, né, informal, tenha sido válido e possa despertar questões internas e reflexões em cada um que esteve conosco, tá? Meu muito É, obrigada. um movimento Agradeço. coletivo, né, Simone? Porque nós somos indivíduos que vivemos em sociedade, precisamos um do outro. Eu acho que isso é muito importante. Isso é muito, eu que agradeço você, o pessoal que também está assistindo aqui. Na próxima semana eu vou ter uma outra convidada aqui também para falar mais sobre o serviço social na educação que ela trabalha, né? Que a gente está agora, eu estou nessa pauta, Simone, do serviço social na educação, né, a educação como acesso para todos, as crianças e adolescentes. Nós estamos fazendo várias lives, porque conversando, falando, as pessoas vão aprendendo, vão vendo as possibilidades e vão lá na escola, vão poder cobrar no sentido de não é cobrar para conversar, para abrir esse diálogo entre escola e família, que é tão necessário, que é primordial. E que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito bem. Então, muito obrigada. Boa tarde. Beijos. Boa tarde. Tchau.